Gostaria de convidar o deputado Célio Moura, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, que participa desta sessão solene, representando a autora desta proposta de emenda constitucional, a então senadora Gleisi Hoffmann. Gostaria de convidar o senador Elmano Ferrer para que possa compor a mesa da sessão solene de promulgação. Tá ali, tá ali. Gostaria de convidar a todos para, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional.
Encontram-se sobre a mesa os autógrafos da emenda constitucional. Foram preparados 5 exemplares da emenda destinados à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao Supremo Tribunal Federal, à Presidência da República e ao Arquivo Nacional. Convido o excelentíssimo senhor senador da República, Paulo Rocha, que fará a leitura do autógrafo da emenda constitucional e, em seguida, proceder-se-á a sua assinatura. Emenda Constitucional número 105. Acrescenta o artigo 166-A à Constituição Federal para autorizar a transferência de recursos federais a estados e ao Distrito Federal e aos municípios, mediante emendas ao projeto de lei orçamentária anual. Esta, senhor presidente, é a emenda da emenda constitucional. Convidar todos os integrantes da mesa desta sessão solene e especial para que fique registrado nos anais do Congresso Nacional esse dia histórico de mais um capítulo que o Parlamento Brasileiro e o Congresso Nacional faz concretamente, fazendo com que o Pacto Federativo, um debate estabelecido nesta casa há muitos anos, possa acontecer de verdade. Portanto, eu convido a todos que possam aporem as suas assinaturas nessa sessão histórica do Congresso Nacional. É pela idade? Solicito a todos os congressistas que se coloquem em posição de respeito para a promulgação da emenda constitucional. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, declaro promulgada a emenda constitucional número 105 de 2019. Gurécio. Gostaria de convidar para fazer uso da palavra o relator da agora emenda constitucional número 105 de 2019, senador
e deputado federal Aécio Neves, para fazer uso da palavra em nome da Câmara dos Deputados. Senhor presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, senhores membros da mesa dessa sessão solene de promulgação da Emenda Constitucional número 105, senhoras, senhores senadores, senhoras, senhores deputados federais aqui presentes. Me permita, presidente Alcolumbre, em primeiro lugar, dizer da minha alegria muito íntima e muito sincera, de retornar depois de algum tempo a essa tribuna que eu ocupei por inúmeras vezes durante 8 anos de mandato nessa casa, onde debatemos as mais variadas matérias, senador Eumano, e Vossa Excelência era testemunha disso, na busca da construção de um Brasil melhor para cada brasileiro. Volto agora a essa tribuna numa sessão do Congresso Nacional na condição de deputado federal, mas não numa ocasião qualquer. Eu cheguei à Câmara dos Deputados, presidente Davi, em 1986. Pode não parecer, mas é verdade. São mais de 30 anos de exercício parlamentar, com algumas interrupções para exercer por 2 vezes o mandato de governador de Minas Gerais. E poucas vezes eu pude estar usando da palavra nesta tribuna para falar de algo tão concreto, tão efetivo, de consequências tão claras e objetivas na vida não dos administradores e gestores municipais e estaduais apenas, mas dos cidadãos brasileiros. Essa proposta que Vossa Excelência hoje promulga e com sua presença dá a ela a dimensão que precisa ter, foi uma obra coletiva de vários partidos. Inicia-se aqui no Senado Federal, chega à Câmara dos Deputados, onde depois de inúmeras discussões, 5 grandes audiências públicas conduzidas pelo extraordinário deputado Eduardo Bismarck, presidente da Comissão Especial, onde ouvimos representantes de prefeituras municipais, ouvimos representantes de assembleias legislativas, de órgãos de controle da União, dos estados e dos municípios, onde ouvimos a área econômica do governo, a área política do governo. Nós conseguimos construir um texto que teve, deputado Nelson Trade, um destino também, por sua vez, extremamente raro. Uma aprovação quase unânime nas 2 casas do Congresso Nacional. E essas coisas não acontecem por acaso. Se chega em casas tão plurais como são as 2 casas do Congresso Nacional, a uma convergência tão grande em torno de um texto como esse, que muda a estrutura da transferência de recursos da União para os estados e municípios, é porque esse país amadureceu, é porque os representantes da sociedade brasileira amadureceram e compreenderam que é hora de ousar. Nós não podemos partir daquela premissa tão antiga de que o administrador público, por natureza, é inconfiável. E isso impediu que, ao longo de décadas, nós fôssemos cada vez mais concentrando a gestão dos recursos públicos nas mãos da União, gerando distorções hoje de consequências extremamente perversas para o conjunto da sociedade brasileira. Vossa Excelência, presidente Davi, tem trazido esse tema de forma recorrente em suas manifestações. Como estreitar, como aproximar a União, os estados e os municípios, e, sobretudo, como fazer com que os investimentos cheguem na ponta, cheguem onde vive o cidadão e sejam definidos em maior número pelos próprios cidadãos. E é isso que, de alguma forma, essa proposta traz. Eu devo uma palavra de reconhecimento e de agradecimento ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que represento neste evento, porque nós conseguimos, com o apoio do presidente da Câmara e de Vossa Excelência, fazer com que essa PEC tramitasse talvez em tempo recorde, pela urgência do tema, mas também pela liderança de Vossas Excelência. E me pediu o presidente Rodrigo Maia, que hoje está no exterior, falamos logo cedo, e ele me pedia que trouxesse aqui também a sua palavra e a sua convicção,
de que nós estamos, senador Jorginho Melo, dando o primeiro passo efetivo, concreto, na direção do tão comemorado, falado, discutido e propalado Pacto Federativo. Aqui hoje é uma proposta concreta. Os parlamentares, representando os cidadãos dos seus estados, estarão definindo qual será a alocação de parcela dos recursos públicos. Responsabilidade também do parlamento, como é do executivo. Mas lá no final será o gestor municipal, será o gestor estadual, ouvindo a Câmara Municipal, ouvindo as entidades representativas do seu município, que ao final controlarão, que ao final fiscalizarão a execução dessas obras ou a destinação desses recursos, fazendo com que a lógica de hoje, que faz com que, em média, 5 anos sejam levados para que cada emenda parlamentar seja executado em torno de 70%, não de 100%, de 70%. Com custos que ficam pelo caminho absolutamente incompreensíveis, ilógicos, que retiram esses recursos de quem deles é o proprietário real, que é o cidadão brasileiro. Nós estamos fazendo nada mais do que dizendo: nós acreditamos na federação, não apenas nos discursos. E nós acreditamos, me permita dizer, presidente Davi, nessa casa pela qual tenho tanto respeito, nós acreditamos nos homens públicos, deputado Eduardo, nós acreditamos na política, por que não? Essa tão combatida política, porque ela é a sensibilidade dos representantes da sociedade brasileira que permitirão, através dessa emenda, que os recursos públicos possam chegar, não apenas às grandes, mas às médias e pequenas comunidades desse país, para melhorar a qualidade do atendimento da saúde, para melhorar a qualidade da educação, para fazer obras de infraestrutura, gerando empregos para essa imensa parcela da população, tantas vezes esquecida pelos governos centrais. A proposta, aprovada, portanto, pela quase unanimidade das duas casas do Congresso Nacional, permitirá que, a partir de agora, preservado aquilo que o próprio artigo 166-A da Constituição garante, que metade dos recursos transferidos por essas emendas, metade deles continue a ser integralmente executados, investidos em saúde pública, mas permitirá que a outra metade, se essa for a disposição do parlamentar, deputado ou senador, possa ser definida na localidade, possa ser definida diretamente pelo gestor municipal, obviamente, ouvida a comunidade que ele representa. Não tenha dúvida, senhoras e senhores senadores e deputados, a mais importante medida até aqui, desde a Constituição de 1988, que eu ajudei a redigir, que busca compreender, interpretar a nova realidade da sociedade brasileira. Quanto mais recursos nessas comunidades, quanto mais recursos descentralizados nós pudermos, a partir daqui, determinar, melhor será para a sociedade brasileira a aplicação desses recursos. Me orgulho muito de ter podido, a partir dessas audiências públicas, ouvindo meus pares, discutindo com os membros da nossa comissão, trazido aprimoramentos no texto. Aqui, algumas modificações foram feitas de forma supressiva. Não me preocupam essas modificações, porque esses recursos serão fiscalizados pela sociedade, como são, por exemplo, presidente Davi, os recursos do Fundo de Participação dos Municípios ou do Fundo de Participação dos Estados. É natural, e eu caminho para encerrar essa minha manifestação, que mudanças tão transformadoras gerem em alguns cautela, em outros algumas reações. Mas o tempo dirá, o tempo permitirá que daqui a algum tempo, quando olharmos todo o presidente Bismarck no retrovisor da história, nós vamos nos lembrar dessa sessão, desse 12 de dezembro de 2019, nessa quinta-feira à tarde, quando o presidente Davi, vindo de viagem, de outros compromissos, chega correndo para presidir essa sessão. O que, para mim, do ponto de vista pessoal, pelo respeito e amizade que tenho por Vossa Excelência, tem também um componente emocional muito grande. Nós vamos nos lembrar desse momento e dizer que naquele 12 de dezembro nós demos aos municípios brasileiros e aos cidadãos que neles vivem
a condição de receber diretamente, de forma efetiva, continuada, transparente, com a fiscalização adequada, os recursos, como eu disse aqui, dos quais eles próprios são os proprietários. Me permita ter me alongado um pouco nessa fala, não deixo de viver uma certa nostalgia a voltar a esta tribuna, a essa casa, e digo ao final que esta obra de descentralização da aplicação dos recursos públicos é uma obra da sensibilidade da política, e a boa política aqui hoje está trazendo bons resultados para o conjunto da sociedade brasileira. E o tempo permitirá, presidente Davi Alcolumbre, que lhe seja feita justiça como grande patrono da viabilização dessa extraordinária transformação que mudará a vida de tantos brasileiros. Muito obrigado. Parabéns, Jacinto. Gostaria de registrar, representando o governo, o vice-líder do governo no Congresso Nacional, deputado federal Pedro Lupion, que já compõe a mesa desta sessão solene. Eu vou conceder a palavra ao deputado Célio Moura, que vai utilizar da tribuna desta sessão solene para falar em homenagem à autora desta proposta, senadora e agora deputada federal Gleisi Hoffmann. Senhor presidente, senador Davi Alcolumbre, que acaba de chegar do estado do Tocantins, onde acompanhou o presidente da República e a bancada do Partido dos Trabalhadores. Aliás, dos trabalhadores não foi, porque eu estava aqui aguardando para essa sessão, mas a bancada do estado do Tocantins. Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, senador Davi Alcolumbre, e parabenizá-lo por essa importante e inesquecível sessão, onde o Brasil inteiro está nos ouvindo, os municípios, os cidadãos que moram nos rincões desse país, pela importância desta solenidade. Cumprimento o vice-líder do governo do Congresso Nacional, o senhor deputado federal Pedro Lupion. Cumprimento o presidente da Comissão Especial na Câmara dos Deputados, o senhor deputado federal Eduardo Bismarck, o relator da PEC na Câmara dos Deputados, o deputado federal e ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves, o senhor senador Hermano Ferrer, o meu companheiro lá do estado do Pará, senador Paulo Rocha, o senhor deputado federal, aliás, só me botou aqui na nominata o meu nome, mas gostaria, senhor presidente, de dizer da satisfação de hoje estar aqui representando a ex-senadora, hoje deputada federal e presidente do Partido dos Trabalhadores, a senadora Gleisi Hoffmann. Hoje é um dia de comemoração para os municípios brasileiros e os milhões de moradores das nossas cidades. O Senado aprovou nesta quarta-feira, dia 11, e hoje temos o prazer de promulgar a emenda à Constituição número 105, que permite a transferência direta dos recursos das emendas parlamentares para os estados, municípios e o Distrito Federal. A PEC 448/2019 foi aprovada em 2 turnos, dispensado por acordo de líderes os prazos constitucionais. A proposta foi apresentada pela então senadora e atual deputada federal Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, e tem o objetivo
de acelerar os investimentos em estados e municípios. Gleisi teve a sensibilidade de perceber a dificuldade para que os recursos decididos pelos parlamentares em Brasília efetivamente chegassem aos municípios e se transformassem em melhor qualidade de vida para os brasileiros. A emenda à nossa Constituição tem o dom de aprimorar os mecanismos de fiscalização e controle e combater a corrupção. O uso dos recursos será agora fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União, TCU, e a Controladoria Geral da União. Ao mesmo tempo, o projeto permite uma desburocratização muito aguda transferência de recursos para os estados e municípios, concretizando um processo de descentralização das verbas que terá eficiência e, principalmente, efetividade ao uso dos recursos. Mais do que nunca, a emenda constitucional atende às demandas da sociedade brasileira, que exige o endurecimento da legislação, o fortalecimento dos mecanismos de fiscalização e controle na aplicação dos recursos públicos. Outro ponto de destaque, senhor presidente, define que 70% da transferência devem ser destinados a investimentos e apenas 30% a custeio. A proposta também proíbe a utilização da transferência especial para pagamento de despesas com pessoal, ativo e inativo, ou encargos referentes ao serviço da dívida. Senhor presidente, desta forma, fica garantido que a maior parte dos recursos resultará em novas obras públicas para atendimento da população. Hoje estamos todos de parabéns, deputados e senadores, pelo empenho em aprimorar a proposta e votá-la rapidamente. Prefeitos e governadores, por receber os recursos de forma direta e mais rápida. E os moradores das nossas cidades, porque terão mais obras com mais fiscalização. Quero, senhor presidente, senhoras e senhores senadores e deputados aqui presentes, dizer da satisfação de estar representando a minha amiga e companheira deputada federal Gleisi Hoffmann, e dizer que nos mandatos do Partido dos Trabalhadores, nós também tivemos a felicidade de enviar recursos diretamente à população, como foi o caso do Bolsa Família, no Luz para Todos, no Minha Casa e Minha Vida, que mudou a cara e melhorou a situação da população brasileira. Parabenizo o Senado Federal e a Câmara dos Deputados pela sorte de, nessa legislatura, aprovar uma emenda de tão magnitude. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Gostaria de convidar para falar em nome da liderança do PSD, o presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador e ex-prefeito, que falará com a autoridade de quem viveu momentos difíceis para execução de convênios na sua cidade, em Campo Grande. Escrever pela liderança senador do PD. Nelsinho Trade. Pela liderança do PT. Senhor presidente do Congresso Nacional, nosso presidente aqui do Senado, com muita alegria faço-lhe essa saudação, senador Davi Alcolumbre. Vice-líder do governo no Congresso Nacional, deputado Pedro Lupion, presidente da Comissão Especial na Câmara dos Deputados, deputado federal Eduardo Bismarck, relator da PEC, que nós acabamos de promulgá-la na Câmara dos Deputados,
ex-senador, ex-governador, deputado federal Aécio Neves, nossos colegas senadores que compõem a mesa, Eumano Ferrer, Paulo Rocha, deputado federal Célio Moura, demais parlamentares que aqui se encontram. Realmente é um dia histórico para o fortalecimento dos municípios brasileiros. Uma das grandes vertentes da nossa eleição, assimilada que foi pela sociedade sul-mato-grossense, senão aqui não estaria, foi um discurso do fortalecimento dos municípios. Um discurso municipalista, onde aquele que outrora e que hoje aqui está, peregrinou pelos gabinetes aqui em Brasília, atrás de emendas, de convênios, de projetos, de empréstimos, para poder realizar as obras e os investimentos necessários, sob a nossa responsabilidade, quando prefeito fui de Campo Grande, senti realmente na carne, na pele, o efeito muitas vezes desanimador da burocracia, da lentidão, senador Everton, onde gerava realmente um desencanto muito grande com as esperanças que a gente sempre trazia nas andanças que fazíamos por Brasília. Houve realmente uma sensibilidade aflorada, não só da Câmara dos Deputados, mas aqui também do Senado da República, no sentido de oportunizar com esta PEC a desburocratização para a aplicação dos recursos públicos. E não venham com esse discurso de que, com essa medida, não se vai ter as fiscalizações necessárias para o bom cumprimento da aplicação do recurso público. Líder Aguinaldo, não existe hoje, na esfera dos agentes políticos, ninguém mais fiscalizado do que um prefeito. O prefeito tem a Câmara Municipal que o fiscaliza, tem o Ministério Público, tem o Tribunal de Contas, tem o controle social, muitas vezes evoluído em grandes cidades, que fazem ali, através das gestões do orçamento, a fiscalização da boa aplicação do recurso público. E digo a todos os senhores e as senhoras, já tinha passado da hora de nós priorizarmos realmente, na prática, o fortalecimento dos municípios brasileiros. Esse foi um ano em que deixamos de colocar nos ombros dos executivos municipais muitas demandas que outrora foram colocadas. Todo mundo aqui é a favor de um piso salarial para o professor. Quem que vai ser contra de um professor ganhar bem? Aqui se aprovava, mas não se queria saber como que o prefeito lá da ponta ia conseguir pagar esse piso. Nesse ano aqui no Congresso nós observamos uma cautela muito grande no sentido de não onerar mais os prefeitos das suas demandas. Pelo contrário, procurar fazê-lo ter, como é de direito, um percentual maior na distribuição do bolo tributário. Assim, presidente Davi, Vossa Excelência agiu quando colocou na mesa a questão da cessão onerosa,
onde poderia ter passado despercebido esse ano, mas Vossa Excelência fez a questão de dividir com os estados e os municípios o bônus que antigamente recaíam na União. Dia desses, numa mobilização que a Frente Nacional de Prefeitos, a Confederação Nacional de Municípios fizeram em Brasília, eu recebi lá um estudo que eles fizeram e eu fiquei perplexo, deputado Aécio, em verificar que 70% dos municípios brasileiros fecharam as suas contas no vermelho em dezembro de 2018. Ora, por que será isso? Será que tem 70% de maus gestores? O que está acontecendo? E nós fomos folheando esse explicativo e ali estava demonstrado que quando se fez a divisão lá em 88 do bolo tributário nacional, 1/3 dos recursos era destinado aos municípios. E hoje não chega a 10% do que é destinado ao município brasileiro. Quase 70% fica na União e o restante vai para os estados. Já tinha passado da hora da gente poder rever essa questão. E esse foi um dos passos que nós demos no sentido de desburocratizar, de fazer que tenha mais agilidade, para que o prefeito, que tenha uma boa equipe, que monte um bom projeto, que tenha uma credibilidade, que tenha uma interlocução no Congresso Nacional, junto aos ministérios, possa liberar os seus recursos e que eles venham ser aplicados de pronto com mais agilidade. Esses que reclamaram e que muitas vezes se posicionaram contra, e eu respeito aqui a opinião de cada um, com certeza mora em algum lugar que foi asfaltado por esse prefeito, numa ocasião do passado, na busca incansável de recursos aqui em Brasília para poder edificar as melhorias na sua cidade. Assim, senador Chico Rodrigues, resgatamos aqui, com essa promulgação numa tarde histórica, um pouco da dívida que nós devemos pagar para com os municípios brasileiros. Eu sou um municipalista convicto e vou estar aqui sempre defendendo o fortalecimento dos municípios brasileiros. Parabéns a todos que se empenharam nessa luta, em especial o relator, nobre deputado Aécio Neves, e ao nosso querido presidente Davi Alcolumbre, que sempre com uma maestria que lhe é peculiar, soube fazer transitar nessa casa uma matéria de tamanha importância, culminando com a tarde de hoje com a sua promulgação. Estamos todos de parabéns. Viva os municípios brasileiros! Concedo a palavra para falar em nome da liderança do PDT ao líder, senador Everton. Senhores telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senhor presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, vice-líder do governo no Congresso Nacional, deputado federal Pedro Lupion, senhor presidente da Comissão Especial na Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Bismarck, companheiro de partido, PDT, relator da PEC na Câmara dos Deputados, senhor deputado federal Aécio, senhor senador Elmano Ferri, da nossa vizinha Piauí, senhor senador Paulo Rocha e senhor deputado Célio Moura. Nós vivemos, no dia de hoje, um momento importantíssimo para a municipalidade. Essa PEC 48,
ela não é nenhum favor que o Congresso Nacional faz para os prefeitos e para a eficiência e a melhor eficácia na execução dos recursos públicos dos nossos municípios. Nós sabemos o quanto que é penoso hoje a execução e não estamos aqui para achar culpado, porque por si só a máquina, ela por ser grande, ela já foi feita com esse intuito de ser burocrática. Eu lembrava aqui com a minha assessoria, eu tenho emendas ainda como deputado federal de 4 anos atrás, que ainda está sendo executada por conta de medições ou por conta de outra burocracia que o próprio gestor, com o dinheiro na conta, ele já teria feito, já teria executado e com mais eficiência, porque além de ele ter feito de forma mais rápida, sairia mais barato, porque você não teria, vamos dizer, atravessadores no meio da assinatura do acesso a esse recurso. Nós temos hoje um momento difícil que nós estamos vivendo. Agora há pouco mesmo estávamos aqui num debate e falando sobre a questão dos partidos políticos e da democracia. Né? É preciso que esse momento o Congresso Nacional, e eu volto a esse tema, porque não dá para achar que uma coisa não depende da outra. A legislação ela precisa ser melhorada ainda mais, mas temos uma já em vigor que a partir do ano que vem vai começar a definir ainda mais a questão dos partidos políticos no Brasil, com o fim das coligações proporcionais, e em 22, de forma mais concreta, isso inibindo, isso dando mais restrição ao acesso aos recursos públicos, ao fundo eleitoral, ao fundo partidário. Mas, de longe, nós podemos criminalizar o acesso a esse recurso ou as condições dos partidos para poderem realizar as suas atividades partidárias e, com isso, fortalecer ainda mais a democracia no Brasil. E eu falo isso com tranquilidade, porque também, agora há pouco, lembrava que o Brasil ele deve muito. E nessa dívida que nós temos fora, que nunca se tiveram coragem de triscar o dedo na questão da dívida pública, eu fui apartado falando que o recurso hoje que nós temos aqui disponível dentro do orçamento, ele ainda não é utilizado para pagamentos de dívidas de juros, enquanto não se tem um superávit primário. Claro que por conta até do tempo, não deu para a gente avançar e aprofundar no debate, mas eu trago para essa sessão de promulgação dessa PEC para dizer que o Brasil ainda é muito devedor da sua sociedade. Basta você ver o orçamento agora de 2019, nós estamos falando, deste ano, apenas 58% do nosso recurso foi destinado para as despesas obrigatórias e o restante foi para a amortização desses juros que nós temos e que não são poucos. E lembrando que essa amortização ela vem, sim, da arrecadação dos impostos da sociedade brasileira. Portanto, nós pagamos, sim, juros e pagamos contas ainda com o nosso orçamento, mesmo sendo pequeno, a destinação dele, por exemplo, para recursos como a saúde e a educação. Então, não dá para a gente simplesmente aqui achar o culpado por que nós erramos, mas nós precisamos consertar. Então, na hora que a casa começa a ter medidas mais conservadoras, medidas mais tranquilas, no sentido de não apertar ainda mais a obrigação dos municípios, nós estamos começando a fazer o correto. Na hora que nós aprovamos uma PEC, onde nós damos total autonomia para o parlamentar mandar direto para o seu município a benfeitoria parlamentar, o recurso para lá melhorar a ação na saúde, ou a ação no esporte, ou na educação, ou na cultura, a ação que assim ele o desejar, porque ele já o faz, a gente terá, sem dúvida nenhuma, a condição de ajudar ainda mais a vida das pessoas lá na ponta. E eu lhe confesso, senhor presidente, eu fico muito triste achar que uma instância ela é séria, a outra instância não pode ser séria. Um tribunal, ele pode fazer justiça e o outro tribunal não pode fazer. Olhar o argumento de que mandar para os estados e eles ficarem submetidos aos seus tribunais regionais, isso é facilitar a não realização, a aplicação desse recurso, é realmente nós estarmos decretando a falência do sistema democrático, a falência das instituições. Então, fecha-se tudo, porque não é possível
que, na altura dessa do campeonato, um político aqui em Brasília, que foi eleito lá na ponta, achar que os prefeitos são irresponsáveis ou que os tribunais não fazem nada. Basta ver a lista de ficha suja no Brasil, né? Quem é que mais ficha, quem é que mais julga políticos e que mais entra na relação de fichas sujas do Brasil? Não é a lista do TCU, são justamente as dos TCEs, são justamente lá embaixo, onde a vida acontece e onde as coisas acontecem. Então eu quero aqui fazer todo o nosso desagravo à classe política brasileira. Eu não quero acreditar que a maioria ela tem que ser a ruim, tem que ser a criminalizada. Nós não podemos partir desse princípio, porque é isso que muitos poucos querem justamente criminalizar, desacreditar os prefeitos, desacreditar os governadores, os parlamentares, para que esses poucos, donos do seu pensamento único, possam continuar impondo o seu sentimento. Seja eles via imprensa, seja eles via instituições no qual só passaram uma vez na vida em um concurso público. Nós, políticos, passamos de 4 em 4 anos no pior e no mais difícil concurso público, que é a urna. E essa urna, ela sim tem que ser respeitada, porque o mandato dado a esses prefeitos é um mandato popular e eles são, sem dúvida nenhuma, responsáveis por isso. Então eu quero parabenizar todos os prefeitos, todos os deputados federais e senadores que tiveram a altivez de aprovar essa PEC, dando essa independência a todos os nossos municípios e também o fortalecimento da execução das emendas parlamentares nos municípios, em nome do presidente, em nome da Federação dos Prefeitos do Maranhão, a FAMEM, que tem tanto lutado para atender os nossos municípios. Muito obrigado, presidente. Concedo a palavra ao deputado Aguinaldo Ribeiro. Senhor presidente, senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, queria cumprimentar aqui os nossos companheiros e amigos de parlamento, o vice-líder, deputado Pedro Lupion, deputado Célio, senador Paulo Rocha, nosso relator, deputado, senador, governador Aécio Neves, né, nosso deputado Eduardo Bismarck, nosso senador do Piauí, querido amigo Elmano Ferrer, cumprimentar os demais senadores e parlamentares que estão nessa sessão de promulgação da PEC, ou melhor dizendo, agora da Emenda Constitucional 105/2019, e dizer muito rapidamente, senhor presidente, que esse é um momento de saudar o parlamento brasileiro, que tem sido, sem dúvida nenhuma, o esteio no ambiente talvez mais conturbado politicamente em que nós vivemos, não só no Brasil, mas também no mundo. Nós temos um parlamento que tem sido, sem dúvida nenhuma, um instrumento de equilíbrio para promover, no ambiente em que se promove e até se estimula, né, um ambiente de radicalismo, a gente trazer serenidade, porque eu acho que é isso que o povo brasileiro está precisando num momento como esse. E eu queria aqui saudar o parlamento, presidente Davi Alcolumbre, duplamente. Talvez seja, não sei se esse será o último ato de promulgação desse ano, e me parece que é. E sendo o último ato de promulgação, eu queria aqui celebrar duas promulgações que são, para mim, tem uma ligação muito forte. Primeiro, a Emenda Constitucional número 100, que nós tivemos a honra de participar aqui da promulgação e que instituiu o orçamento impositivo do nosso país. E hoje é a PEC 48, que virou a Emenda Constitucional 105, proposta pela eminente hoje deputada Gleisi Hoffmann e relatada pelo nosso hoje deputado Aécio Neves. E eu acho que nós devemos celebrar, porque uma regulamentou de que forma esse orçamento será processado.
E a PEC 105 dá o instrumento para que, de fato, haja a forma de se viabilizar a execução desse orçamento. Talvez um dos maiores problemas que nós tivemos ao longo do tempo é exatamente isso, é a sequência das obras. Quantas e quantas obras nós temos paralisadas nesse país? Porque nós criamos um Estado brasileiro que passou a ser um instrumento de represamento daquilo que precisava ser feito. O Executivo perdeu seus instrumentos, deixou de ter tudo aquilo que tinha para fiscalizar. Os órgãos de fiscalização hoje remuneram muito melhor e se desmontou a estrutura do executivo brasileiro e dos executivos. E hoje nós temos dificuldade nos ministérios por conta disso. E nós vivemos uma realidade de que, para se iniciar uma obra pública e para se finalizar essa obra pública, se impõe um custo tão grande ao país e que chega a ser irracional. E por essa razão, essa emenda constitucional 105, ela é extremamente importante porque ela traz celeridade. E para afastar aquilo que é dito, de que isso vai trazer risco em fiscalização, ou isso vai de alguma forma facilitar alguma coisa, não. Nós criamos um Estado dificultador. Nós criamos um Estado para não se fazer as coisas, para não se realizar. E nós estamos num momento em que o Parlamento, e por isso que termino a minha fala nesse sentido, o Parlamento brasileiro, eu queria saudar mais uma vez, porque ele está trazendo a normalidade, porque isso era o que era o normal, né? Você realizar de forma rápida, você saber que uma obra você vai iniciar e vai ter começo, meio e fim. E hoje não existe mais nada fiscalizado do que todos nós, porque depois que inventaram a tecnologia que nós temos hoje, você com esse tal de celular, de smartphone, qualquer cidadão é fiscal. E o Parlamento brasileiro está se reencontrando com os seus destinos, porque a principal função do Parlamento é a execução, é a formulação do seu orçamento e a fiscalização. Então, este Parlamento também estará fiscalizando. E nunca é demais lembrar que os tribunais de contas de Estado e Tribunal de Contas da União são órgãos de assessoria dos parlamentos. Então, nesse sentido, é dever do parlamento. E o poder é o parlamento. Nunca é demais lembrar. E por essa razão eu fico com absoluta tranquilidade, porque não há ninguém mais fiscalizado do que o parlamento e do que o parlamentar. Nem nada mais transparente do que o parlamento, do que o Congresso Nacional. Por isso, presidente Davi Alcolumbre, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, também cumprimentar o nosso presidente Rodrigo Maia, que aqui não está, mas se estivesse no país, certamente estaria aqui participando dessa solenidade, e dizer que eu quero saudar também essa boa convivência de Câmara e Senado Federal, porque é isso que tem sido o esteio do equilíbrio desse país. Parabéns a todos, parabéns ao Brasil, aos prefeitos, que terão, sem dúvida nenhuma, o cuidado. Gente boa e gente ruim, como a gente diz na Paraíba, meu caro deputado Aécio, tem em todo canto. Tem esse negócio de você dizer que tem certo e errado, tem em todo lugar. Agora a gente precisa fazer justiça, né? E julgar com serenidade. Então não vamos generalizar o que não é geral, né? É isso que nós temos que ter, essa responsabilidade. Parabéns a todos, é uma grande alegria poder participar desse momento. Concedo a palavra ao senador Chico Rodrigues, que falará em nome da liderança do governo, como vice-líder. Meu caro presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre,
vice-líder do governo no Congresso Nacional, deputado federal Pedro Lupion, presidente da Comissão Especial na Câmara dos Deputados, senhor deputado federal Eduardo Bismarck, relator da PEC na Câmara dos Deputados, meu companheiro de longas jornadas, hoje deputado Aécio Neves, senador Elmano Ferrer, senador Paulo Rocha, senhor deputado federal Célio Moura, senhores senadores, esse é um momento extremamente importante para esse parlamento. Eu diria que essa promulgação dessa PEC, nessa tarde, noite de quarta-feira, no plenário do Senado Federal, em uma sessão do Congresso, demonstra o amadurecimento da nossa democracia, mas, acima de tudo, demonstra que a Constituição Cidadã, ela, apesar da sua complexidade, apesar da sua legitimidade, que, como dizia o saudoso Ulisses Guimarães, era a Constituição Cidadã. Ela necessita cada dia mais se aperfeiçoar. E aqui, obviamente, meu caro presidente Davi Alcolumbre, nós percebemos que na promulgação dessa PEC, verificamos, na verdade, esse crescimento, essa consciência de que é necessário realmente, especificamente nessa emenda constitucional 105, que o processo seja aperfeiçoado. E aqui outros que me antecederam já disseram a importância dessa PEC. Eu fui vereador, eu fui deputado federal, eu fui vice-governador, fui governador. E na época de deputado federal, quantas e dezenas de vezes, ao longo de 20 anos de mandato, nós peregrinávamos pelos ministérios, por que não dizer, quase que mendigando recursos para atender as suas bases eleitorais, que é ali onde está o cidadão. É no Estado, é no município em que moram os cidadãos e onde vive realmente a população com elevado índice de demanda. E por uma questão de justiça, eu não poderia deixar de registrar aqui, nesta sessão, a importância que nós temos hoje com esse sentimento da unidade nacional que tem o presidente da República, Jair Bolsonaro. Nenhum presidente teve a iniciativa que ele teve, no caso específico da cessão onerosa do pré-sal. 30% desses recursos, eles serão distribuídos aos estados e aos municípios. Ou seja, foi o primeiro passo na demonstração vigorosa de que é necessário realmente nós trabalharmos, nós vivermos um novo momento nesse país. E o Pacto Federativo começou aí, quando o presidente, em uma ação de governo, deixou esses 30% de recursos para serem distribuídos, não pela União, mas diretamente aos estados e municípios. E agora, com a promulgação dessa PEC, nós verificamos, e é bem claro no seu artigo 1º, que as emendas individuais impositivas, elas hoje passam a ter esta aplicação direta com os estados e municípios. São dezenas, centenas, milhares de obras que estão aí a necessitar de recursos menos burocratizados. Eu fazia um cálculo rápido aqui, na ponta do lápis, e verificava que dos 513
deputados federais e os 81 senadores, com as emendas impositivas, emendas individuais impositivas, dá um volume de recurso de quase 9 bilhões de reais, que sairão dos corredores sinuosos da burocracia e passarão diretamente à aplicação nos estados, nos municípios e no Distrito Federal. Portanto, entendo que esse é um momento novo, é a Constituição cada vez mais se revigorando com esses projetos de emendas constitucionais que se transformam imediatamente em uma emenda constitucional que passa a oxigenar, que passa a melhorar a vida das instituições brasileiras, principalmente estados, municípios e o Distrito Federal. Portanto, senhor presidente, eu gostaria, em nome do governo, dizer que essa emenda constitucional, ela vem, na verdade, mudar totalmente, quebrar paradigmas que, na verdade, vivemos hoje. Portanto, a partir de 2020, temos certeza que o ano de 2020. Parabéns. Queria agradecer a todos e todas, agradecer e cumprimentar a compreensão do Parlamento brasileiro, que nesse ano deu muitos exemplos de maturidade política, de espírito público e de compromisso com a sociedade brasileira. Quero agradecer a presença do deputado Pedro Lupion, que representa aqui como vice-líder do governo no Congresso Nacional, também representa esta mensagem deixada pelo senador Chico Rodrigues da presença e a participação do governo, porque matérias importantes que nós conseguimos avançar, projetos de lei que foram sancionados, medidas provisórias que se transformaram em lei, também tiveram o apoio do governo para que elas pudessem acontecer de verdade. Então, a presença do Pedro aqui é fundamental, assim como o discurso feito pelo senador Chico Rodrigues, que mostra claramente esse sentimento, Chico, esse sentimento de unidade do parlamento em torno das causas importantes para a sociedade. O Congresso brasileiro, a Câmara e o Senado Federal conseguiu esse ano, com tranquilidade e serenidade, avançar muito. Eu tenho a satisfação e a honra de presidir o Senado Federal, é um privilégio, e eu tenho tentado, ao longo desses últimos meses, fazer a pacificação e a conciliação, e eu tenho conseguido porque parlamentares, homens públicos de bem, têm ajudado a fazer as coisas acontecerem. Ninguém consegue fazer absolutamente nada sozinho. Então, eu quero agradecer ao deputado Célio, registrar e apresentar simbolicamente os dois primeiros oradores. O ex-senador, ex-governador e agora deputado federal, Aécio Neves, relator dessa matéria na Câmara dos Deputados. E o deputado Célio, que veio aqui representar a ex-senadora, atual deputada federal, Gleisi Hoffmann, que foi a autora desta matéria ainda no Senado Federal. Veja só como é o destino. O autor da matéria nesta casa foi uma senadora do Partido dos Trabalhadores. O relator desta matéria na Câmara dos Deputados, um deputado federal do PSDB. Isso não são coincidências do destino. Isso é a resposta de um parlamento que tem a altivez necessária de compreender que o importante é o resultado. E esse é o resultado onde todos nós saímos fortalecidos. Todos nós quem, deputado Aguinaldo? A democracia, a federação, os estados, os entes municipais, que estão, como dito pelo deputado e agora senador e ex-prefeito Nelsinho Trade, sofrendo porque se transferem responsabilidades, mas não se transferem as condições para que os municípios possam cumprir com as suas obrigações.
Então está aqui o Célio, está aqui o senador Paulo Rocha, está aqui o deputado Bismarck, está aqui um grande servidor público, ex-prefeito de Teresina, senador Elmano Ferrer. Servidor de carreira, funcionário da Sudene, que ajudou muito o Brasil, que sempre ajudou o Nordeste e que sabe o que passa um prefeito quando sonha com uma emenda parlamentar, que é tão pouco perto do orçamento público, mas que é muito quando na ponta se realiza uma obra com menos burocracia, com menos tempo e mais barata. Elmano, a tua presença aqui, senador Elmano Ferrer, é a presença dos prefeitos, 5.570 prefeitos no município, como disse o relator Aécio, como disse vários que me antecederam, que passam 3, 4, 5 anos aguardando para que uma emenda parlamentar de uma praça, de uma escola, de uma unidade de saúde, de um centro comunitário ou de uma quadra esportiva seja concluída e entregue. Chega agora no plenário do Senado Federal o senador Irajá Abreu, senador pelo estado do Tocantins. Eu estava no gabinete da presidência no começo do ano. E é importante fazer esse registro. O senador Irajá entra no meu gabinete com uma folha de papel dentro de uma pasta. E disse: Davi, presidente Davi, eu sei que a vida é muito corrida, mas eu separei uma matéria que eu estava avaliando e fazendo uma busca das matérias que estão tramitando no Senado Federal, que diante do comprometimento desta casa com o Pacto Federativo, eu acho que é uma grande agenda para esse primeiro ano do nosso mandato. E me entregou numa pasta, senador Everton, a proposta de emenda constitucional número 48 da senadora Gleisi. Ele levou no gabinete da presidência, ele levou na reunião do colégio de líderes, nós assumimos a dianteira e, por unanimidade, todos os líderes partidários avaliaram e validaram a tramitação dessa matéria com a celeridade necessária. Veja só que foi uma concertação, Aécio. A sua presença aqui, o presidente Rodrigo Maia poderia estar aqui. Está em uma viagem no exterior, representando a Câmara dos Deputados. E Vossa Excelência vem a esta casa, que é a sua casa, e utiliza da tribuna do Senado como deputado federal e relator desta matéria. Então, assim, Aécio, Aguinaldo, a gente sabe o que isso vai significar. 70% dos recursos, a partir de agora, das emendas individuais impositivas, podem ser transferidas na conta do FPM nos 6 primeiros meses do ano de 2020. E os outros 30% podem servir para o custeio da máquina pública, enquanto que 70% podem servir para os investimentos necessários. Eu falei ontem, fiz algumas ponderações, quando nós votávamos a proposta no plenário, e disse o quão é angustiante, aguardar 10, 11, 12 meses, 15 meses, 18 meses, para ter um projeto aprovado em uma instituição financeira do Brasil, pela demanda. Não é culpa da instituição. A demanda é muito grande, falta profissionais, mas quem na ponta perde a escola, a creche ou o hospital, acaba sendo a sociedade brasileira. Além do que, como foi relatado nas audiências públicas no Senado e na Câmara dos Deputados, é a possibilidade de executarmos as obras com um custo mais baixo para a sociedade brasileira, porque por administração direta não tem atravessador, é o prefeito e o cidadão, e a solução do problema das pessoas está na política, e essa é mais uma demonstração de que a política tem se esforçado e tem conseguido avançar muito com respeito às pessoas,
com respeito ao parlamento e, com certeza, saímos do ano de 2019 provando ao Brasil e provando aos brasileiros que o tão sonhado Pacto Federativo se concretiza com ações como a promulgação dessa emenda constitucional. Eu agradeço a todos que votaram ontem, agradeço a todos que trabalharam por essa promulgação. Nós quebramos o interstício desta votação ontem por acordo no plenário do Senado Federal e estamos hoje tendo a oportunidade de dar um passo gigantesco no sentido da economia do recurso público e, de fato, resolver os problemas do chamado Pacto Federativo. Parabéns a Aécio, parabéns a todos e todas que ajudaram direta e indiretamente para que a gente pudesse concluir o ano, nesta última sessão do Congresso Nacional Solene de promulgação da Emenda Constitucional número 105. E com certeza absoluta, ficaremos registrados na história como o Congresso brasileiro no período que mais fez justiça aos estados, aos municípios e ao Pacto Federativo. Parabéns a todos. Vou conceder a palavra ao senador Irajá e vou encerrar a sessão. Senhor presidente Davi Alcolumbre, aos nossos amigos aqui senadores, aos deputados federais que também estão nesse momento importante, eu não poderia deixar aqui, presidente, de registrar a alegria de 5.540 prefeitos de todo o Brasil com a promulgação dessa PEC tão importante que Vossa Excelência assumiu, juntamente com todos os nossos colegas senadores, aqui a sua aprovação. Eu me recordo de uma forma muito humilde o dia em que nós tratamos desse assunto, que você relembrou bem, no dia 21 de março, está registrado aqui nas redes sociais, quando eu humildemente sugeri que Vossa Excelência pudesse, com os líderes dos nossos partidos, assumir a aprovação e a votação em plenário dessa PEC da senadora Gleisi Hoffmann. E naquele momento todos, de forma unânime, concordaram e aceitaram que nós apresentássemos ela aí no plenário, porque já tinha um regime de urgência aprovado e, portanto, nós conseguimos a sua votação aqui e assim encaminhamos até a Câmara dos Deputados, a quem também eu quero aqui registrar também meus cumprimentos ao deputado Aécio Neves por ter sido relator e ter sido muito brilhante, muito hábil na sua aprovação lá na Câmara dos Deputados e posteriormente terem devolvido aqui para que o Senado pudesse referendar a aprovação dessa medida importante, que vai desburocratizar, que vai agilizar a liberação de recursos em todos os municípios do país, nas nossas emendas individuais impositivas. Como o nosso presidente lembrou, nós não podemos mais admitir que uma emenda parlamentar leve 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos para que possam ser executadas. As pessoas não podem esperar tanto tempo. E com essa medida, a possibilidade de encaminhar via Fundo de Participação dos Municípios e também através do FPE dos Estados, nós vamos dar muita celeridade na liberação desses recursos e na execução dessas obras importantes para o nosso país e para os nossos municípios. Por isso, eu quero lhe agradecer, Davi, a sua sensibilidade, juntamente com os senadores aqui presentes, por nós termos aprovado num tempo recorde uma PEC importante e que vai simplificar a vida dos municípios brasileiros. Muito obrigado pelo seu apoio e o apoio dos demais senadores. Gostaria de agradecer a todos que nos honraram com as suas presenças nessa sessão solene e eu declaro encerrada esta sessão.